Olá, discentes! Inscreva-se no canal, para vocês não custa nada, mas vale muito para mim. Então vamos continuar os estudos. Pedagogia interdisciplinar. Subtópico: modelo de projeto. Pensar em projeto é pensar em desenvolver, na criança ou no aluno, um olhar amplo sobre o assunto que está pesquisando. Pense em um projeto que, conforme se desenvolve, seus participantes, eles vão interagindo com as diversas áreas de conhecimento, diferentes maneiras de desenvolvê-lo e diferentes olhares sobre o mesmo objeto. No fim, este trabalho terá desenvolvido o conhecimento sobre o tema de maneira ampla, dinâmica, pois os alunos terão a noção das múltiplas facetas e visões existentes. Podemos citar um exemplo de projeto com o rio Tietê. Então, nesse projeto, nós vamos pensar sobre a justificativa do projeto, o objetivo do projeto, o planejamento das atividades, elaboração de um caderno de campo orientado pelo professor, o trabalho de campo, após a realização do trabalho de campo, a avaliação. Então, no subtópico modelo de projetos, trazer para a discussão temas e ou situações-problema. É a melhor forma de aguçar a curiosidade do aluno. Quando um projeto interdisciplinar consegue ligar conceitos, encoraja os estudantes a encontrar respostas a partir de suas próprias perguntas e inquietações. Lembrando que isso é inteligência, a capacidade de estabelecer relações com o que está sendo estudado. Subtítulo: Educação para o século XXI. Então precisamos pensar sobre aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a fazer. Então, ser, conviver, conhecer, fazer. Começando por aprender a conhecer. Aprender a conhecer significa ensinar o aluno a buscar respostas para suas dúvidas e curiosidades em múltiplas fontes. Ensinar para construir o próprio saber. Ensinar é dominar as ferramentas que possibilitam o saber. O conhecimento, ele muda, ele evolui. É impossível conhecer tudo. Então, hoje, é importante, é fundamental saber procurar, selecionar e utilizar as fontes de pesquisa. É necessário desenvolver nos discentes, nos alunos, a capacidade de buscar novos saberes, de ampliar sua visão, de entender as diferentes culturas existentes e de compreender o ambiente sob seus diversos aspectos. É necessário que a criança tenha acesso aos diferentes tipos de metodologias científicas. E falando sobre isso, atualmente, a internet é um meio muito eficaz para se buscar conhecimento e informações. Mas o professor deve alertar os alunos para pesquisarem em sites confiáveis. O aprender a conhecer exige um pensamento reflexivo, um pensamento de refletir no que não está escrito, ler entre as linhas, criar atitudes de questionamentos, construir o conhecimento com bases sólidas. Então, isso transforma as ideias em atitudes. Subtítulo: Aprender a fazer. O aprender a fazer é uma consequência do conhecer. É o colocar em prática o conhecimento adquirido, adaptando a diferentes situações. Aprender a fazer relaciona-se à autorrealização. É quando conseguimos em nossos objetivos, quando concluímos eles, ficamos satisfeitos. Aprender a fazer é caminhar em direção ao alvo que pretendemos atingir. Quando percebemos que estamos no caminho certo, já experimentamos a sensação da ação realizada. Cada passo consciente é uma fonte de realização para a nossa vida. Então, assim, o aprender a conhecer e o aprender a fazer que estamos considerando agora, eles não se separam, pois, ao conhecer, a ação se transforma. Ao saber buscar o conhecimento e ao utilizar suas ferramentas para tal, passa-se a fazer, a agir. Uma pergunta para reflexão, para você meditar sobre o assunto. Como devemos ensinar o aluno
a pôr em prática os seus conhecimentos? É uma boa pergunta. O aprender a fazer não se limita a ensinar a alguém a fazer ou a fabricar algo. É preciso ir além do espaço escolar. Deve-se inserir no espaço do criar, do gerenciar, do administrar, do trabalhar em equipe, do pesquisar e o de envolver. Significa o poder de pensar além, do transformar, do utilizar o material para outros fins, não apenas para o objetivo atual. Continuando, o subtítulo Aprender a conviver. Aprender a conviver é uma competência social. A família e a escola devem auxiliar o aluno a se descobrir, para que ele possa se colocar no lugar do outro nas diversas situações do cotidiano, aprendendo a lidar com a diversidade de problemas que existem. O ser humano é social. O professor, ele precisa educar o aluno a conviver com o outro, com as suas limitações. Isso implica conduzi-lo ao autoconhecimento. A história humana é feita de conflitos, mas a educação pode trabalhar para evitar os conflitos e desenvolver a consciência moral do educando. Deve transmitir ao estudante o respeito e a solidariedade, para que ele possa reconhecer o outro como alguém com direito de participar socialmente do grupo. Levar o aluno a resolver os problemas de forma pacífica. A criança e o professor devem trabalhar juntos na internalização de normas e regras de convívio social. A escola deve auxiliar o discente, o aluno, a desenvolver a consciência de sua própria existência, fazendo que ele reconheça os papéis que exerce na sociedade. Papel de filho, papel de irmão, o papel de aluno. É preciso haver um projeto com o objetivo de evitar os conflitos que emergem diariamente. Ensinar, por exemplo, aos jovens a respeitar a perspectiva de outros grupos étnicos ou religiosos. Pode evitar incompreensões geradoras de ódio e violência. A escola não deve, ao discutir o currículo e planejar o ensino a ser desenvolvido durante o ano, ignorar métodos que levem o estudante a reconhecer o outro. Os professores que não incentivam a curiosidade e o espírito crítico dos seus alunos de maneira indireta colaboram para a manutenção do preconceito e da violência. Então, uma forma descontraída de trabalhar com os alunos é o trabalho em equipe, para ajudar a reduzir as diferenças e os conflitos. Então, sobre aprender a conviver, o esporte também contribui bastante para a redução de tensão e o desenvolvimento da solidariedade e respeito entre as pessoas, pois na prática esportiva, um precisa do outro para a conquista da vitória. Cabe à escola incentivar projetos de cooperação, atividades esportivas, culturais e sociais. Envolver a comunidade. Valorizar a relação entre professores e alunos, pais e professores, professores com professores e professores com os funcionários. Isso auxilia a resolução de conflito e fortalece o vínculo necessário para um trabalho mais afetivo. E as crianças, elas percebem isso porque são muito observadoras. Próximo subtítulo, aprender a ser. Conhecer a si mesmo implica saber quem você é, suas qualidades, os pontos que precisam ser melhorados, seus sonhos, suas frustrações e o significado que você dá a tudo isso. Conhecer-se e aceitar-se facilita o gostar de si mesmo. Afinal, quando conhecemos e aceitamos algo, é mais fácil de gostar. Então, aprendendo a ser, desenvolver a autonomia no ser humano. Torná-lo capaz de resolver uma situação, decidir sobre um problema e criticar uma ideia ou um posicionamento. Ser capaz de formar seu próprio juízo de valor e atuar de forma consciente na sociedade. Desenvolver talentos e desenvolver o seu próprio destino, ser dono do seu próprio destino. A educação é uma viagem ao interior do ser. Cada ponto corresponde à maturação que acontece na personalidade continuamente. Quando buscamos uma maturação contínua da personalidade, estamos investindo em nosso autoconhecimento. E este é o primeiro passo para desenvolver uma boa autoestima.
Ter autoestima é ter amor próprio, é gostar de si mesmo, apreciar-se, aceitar-se, buscar o próprio bem. O autoconhecimento e a autoestima são desenvolvidos pela habilidade de reconhecer os próprios sentimentos, compreender e aceitar as nossas características, qualidades e limitações. Obrigado por ter ouvido essa aula de hoje.